Olá pessoal, a gente vai falar nessa aula sobre o governo Sarney. Então pessoal, nessa aula aqui a gente vai falar sobre o governo Sarney. Foi um governo que durou aí de 85 até 1990. Pessoal, o governo Sarney, aqui a gente vai falar sobre duas coisas especificamente. A gente vai falar sobre a questão da instabilidade econômica no Brasil na época, aí no pós-ditadura, e também, pessoal, sobre a questão da Assembleia Constituinte, que ia resultar na Constituição de 1988. Só que acontece, o Brasil vinha no processo inflacionário desde o fim dos anos 70. Então, a década de 80, ainda nos anos Figueiredo, ela foi bastante complicada nessa questão aí do aumento sucessivo dos preços, porque a inflação, lembrando, é uma média. Então, o que acontece é que se pega aí o preço dos principais produtos e se faz uma média aí de aumento. Então, o Brasil vinha sofrendo com esse processo de inflação aí já há alguns anos. O que acontece com a inflação é o seguinte, por mais que a economia ela se movimente, você tem aí movimentação aí na questão da produção, na questão do comércio, aí na questão do que movimenta aí o país, mas o que acontece é que a inflação ela acaba devorando aí os ganhos dos trabalhadores. Então é um grande problema para o país quando ele tem um processo inflacionário muito alto. Então, o que o governo Sarney ia tentar fazer era resolver isso. E aí, então, pessoal, em fevereiro de 86, o governo Sarney vai estabelecer o Plano Cruzado primeiro. Então, o que se vai fazer, pessoal, é a troca do cruzeiro, que era a moeda existente na época aí no Brasil, pelo cruzado. Então, vai ter esse corte aí de 3 zeros no valor da moeda. A intenção era fazer a moeda ficar mais valorizada. Um dos pilares do plano foi a questão do congelamento dos preços e dos salários. Então se acreditava que dessa forma a inflação não subiria. Então o que acontece, pessoal, é que os salários só seriam aumentados se a inflação passasse aí de 20% ao mês. Então era o gatilho salarial. Então o que acontece, pessoal, é que no início o plano foi um sucesso. Porém, pessoal, o que começou a acontecer foi uma elevação da demanda pelos produtos, ou seja, uma elevação pela procura dos produtos. Porque se acreditando ali que os preços congelados facilitariam então aí a aquisição dos produtos, então as pessoas vão sair à procura aí dos produtos no mercado. Só que o que vai acontecer, pessoal, é um desabastecimento. Então esse foi um problema. Pessoal, essa escassez de produtos vai acontecer por quê? Por um lado, pela questão aí dessa procura mais intensificada, e por outro também pela ação dos próprios comerciantes. Por quê? O que vai acontecer é que eles vão começar a guardar parte dos produtos e cobrar ágil, ou seja, vão fazer uma cobrança a mais. E aí o que vai acontecer, pessoal? Vai ser uma briga aí, porque o Sarney tinha incentivado aí a própria população a ter os fiscais do Sarney. Então era comum ver as senhoras ali quando iam ao mercado fazerem denúncias sobre a questão ali da venda com ágio. Então isso foi uma coisa que marcou aí o governo do Sarney. Só como o Plano Cruzado primeiro não foi bem sucedido aí ao longo dos meses para combater a inflação, então o que o governo fez foi, em novembro de 86, lançar um novo Plano Cruzado, que foi o Plano Cruzado 2. O objetivo era diminuir a demanda, ou seja, diminuir a procura pelos produtos. Além disso, pessoal, eles iam estabelecer um aumento de impostos, que iam acabar tendo influência nos preços destes produtos, como gasolina, álcool, açúcar. No caso da gasolina e do álcool, o aumento dos preços nesses produtos também ocasionou um preço aumentado também dos automóveis. Além disso, pessoal, ficou mais caro também utilizar o telefone, ficou mais caro também utilizar o correio e também a energia elétrica. No caso da energia elétrica, por exemplo, ficou 40% mais caro. Pessoal, uma das formas de compensar essa questão desses aumentos de impostos era o governo oferecer então estímulo para que as pessoas investissem na poupança. Então a questão é que quem investisse na poupança ia ter uma rentabilidade, ou seja, uma correção ali do valor investido a partir do índice de preços ao consumidor. Então todas as vezes ali que se alcançasse uma variação alta no índice de preços ao consumidor, também significaria também aí uma rentabilidade maior na poupança. Então essa era uma forma de compensar que o governo tinha encontrado. Porém, pessoal, o que vai acontecer é que o governo vai ficar com cada vez mais problemas. Por quê? Porque devido à escassez de produtos que havia acontecido, o governo vai ter que começar a importar os produtos, vai ter que começar a gastar das reservas do próprio país para poder importar esses produtos. E aí vai acontecer da dívida brasileira aumentar bastante na época, e aí vai acontecer do Brasil ter que declarar a moratória da dívida aí na virada de 86 para 87. Então, pessoal, o que acontece quando um país declara moratória é que ele não vai pagar os juros da dívida, porque além da dívida há os juros da dívida. Então esse foi um grande problema que o Brasil
aí arrumou na época. Bom, pessoal, o ministro na época, né, do Plano Cruzado primeiro e Plano Cruzado segundo, era o Dilson Funaro. Aí nós teremos um novo ministro a partir de 87, né, no meio do ano, que vai ser o Luiz Carlos Bresser Pereira, e aí nós teremos o Plano Bresser. O Plano Bresser, ele tem um dos seus pilares no seguinte: congelamento de preços e salários por um tempo menor. Então, se o congelamento antes era por tempo indeterminado, agora vai ser por 90 dias, né? E aí vai ter o reajuste de preços e salários depois desses 90 dias, ou seja, depois de 3 meses. Então, pessoal, a questão do reajuste salarial se daria através de uma média que era tirada nesses 3 meses aí, naquilo que vai ser conhecido como unidade de referência dos preços, né? Que era baseado no índice de preço ao consumidor. Então, dessa forma, pessoal, era uma mudança que acontecia na forma do reajuste dos salários. E aí, pessoal, ainda com o objetivo de combater a inflação, vai se colocar a taxa de juros acima da taxa da inflação. Então, o que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer, pessoal, que se a inflação está muito alta, a taxa de juros vai ser mais alta ainda. Para quê? Para desestimular as pessoas a pegarem empréstimos. Porque se acredita aí com esse plano, que se você coloca uma taxa de juros alta, as pessoas elas vão pegar menos empréstimos, então vai ter menos movimentação aí monetária na economia. Então, dessa forma, você tem um desestímulo à inflação, ou seja, há uma chance da inflação diminuir aí de acordo com esse raciocínio. Então, pessoal, como resultado inicial, nós teremos um sucesso do plano, né? Então, de junho até julho, nós temos aí uma redução da inflação, né? Então, era de 26%, ela vai cair para 3,05%, né, no mês de julho. Porém, pessoal, nos últimos meses do ano, principalmente a partir de outubro, a inflação vai começar a subir de novo mensalmente. Então, vai chegar aí em dezembro a subir a um pouco mais de 12% ao mês. E aí, pessoal, isso vai dar um acúmulo aí de mais de 365% ao ano no final deste ano aí de 87. Bom, pessoal, nós teremos um novo ministro em 89, um novo ministro da Fazenda, que vai ser o Mailson da Nóbrega. E aí vai ter o Plano Verão, que vai entrar em vigor no dia 15 de janeiro de 89. O que vai acontecer nesse Plano Verão é o seguinte: vai ter uma substituição do índice de preços ao consumidor como base do cálculo aí da correção monetária na poupança, ou seja, da rentabilidade da poupança, que beneficiou muita gente aí na época, para a questão aí da LFTS, que são as letras financeiras do Tesouro, que rendiam menos, né? E isso vai prejudicar muita gente que tinha aí a sua caderneta vencendo no início de janeiro, né? Ou seja, entre o 1º e 15 de janeiro. Então essas pessoas foram muito prejudicadas e aí geraram aí vários processos aí acontecendo a partir de então. E pessoal, voltava o congelamento de preços por tempo indeterminado, né? Então se substitui a questão aí de congelamento por 3 meses por esta questão agora de ser indeterminado o congelamento. Houve aumento da taxa de juros, era para desestimular as pessoas a buscar empréstimos. O aumento da taxa de juros sempre é bom para quem tem o dinheiro fora, né? Para quem vem de fora com dinheiro. E aí vai acabar então investindo no país. Então a questão era tentar captar esse dinheiro de fora, né? Mas desestimular as pessoas aqui a consumirem. E além disso, pessoal, se prometia ali um controle do gasto público, né? Ou seja, era mais uma forma também de diminuir a circulação monetária aqui no país. E também, pessoal, aí uma nova mudança de moeda. Então, do cruzado nós vamos agora para o cruzado novo, ou seja, um novo corte de 3 zeros, né? Então, quer dizer, a questão agora é que um cruzado novo equivalia a 1.000 cruzados. E lembrando que um cruzado já equivalia a 1.000 cruzeiros antes. Bom, pessoal, a inflação não vai ser diminuída, tá? Então o que vai acontecer é que no ano de 1989 nós temos a inflação anual chegando a 1.764%. Então, por exemplo, pessoal, no mês de novembro de 89 nós tivemos uma inflação mensal de 45%. Então, pessoal, a inflação ela estava consumindo completamente aí as economias dos trabalhadores no Brasil. Bom, pessoal, uma outra coisa marcante também no governo Sarney foi a questão dos trabalhos da Constituinte, que serve para se fazer uma nova Constituição para o país, né? Na última aula sobre ditadura militar eu falei para vocês que era preciso uma nova Constituição do Brasil por causa dos entulhos autoritários, ou seja, as questões ali que vieram dos atos institucionais, né, que foram estabelecidos ali na Constituição de 67. Então, pessoal, era preciso acabar com esses entulhos autoritários, né? Então se fez os trabalhos da Constituinte. Então houve uma eleição em 86, a parte dos deputados era para fazer parte dessa Constituinte, né? Então ela vai começar seus trabalhos em 87 e vão durar até 88 esses trabalhos. Então, em 86 esses deputados são eleitos, né, no fim do ano. Em 87 eles começam a trabalhar. A previsão então é que em 88 você tem uma nova Constituição no Brasil. O deputado mais votado aí para ser constituinte foi o Lula, né? Então o Lula, que já vinha numa ascensão aí no movimento sindical a partir do ABC, né?
ele foi ganhando projeção nacional, então ele chega aí como o deputado mais votado para a Constituinte no ano de 86 e aí vai também participar aí desses processos de 87 e 88. O grande líder da Constituinte de 88, pessoal, foi o Ulisses Guimarães, né? Então havia uma comissão de sistematização da Constituição, porque havia várias comissões espalhadas, cada uma para trabalhar diversos assuntos diferentes, né? Então a questão dos direitos trabalhistas, a questão da justiça, a questão, né, do meio ambiente, a questão também da legislação que se vai seguir, né? Então vários ambientes diferentes aí. E aí havia uma comissão de sistematização que era responsável então basicamente por colocar ali como ficaria o texto final da Constituição. E o Ulisses Guimarães era aquele que coordenava esse trabalho. Só que os trabalhos da Constituinte vão ficar marcados por um episódio que vai ser conhecido como virada de mesa, né, que vai acontecer do fim de 87 para janeiro de 88. Então o que acontece? A Constituição ela vinha ganhando um caráter bastante progressista, né, e bastante avançada na questão social, né? Então é importante entender que na época, pessoal, o neoliberalismo no mundo era muito forte, né? A questão no mundo ocidental, no caso, né? Então a partir de Estados Unidos, Inglaterra, a questão do incentivo ao enxugamento do Estado cada vez mais, né? Que o Estado interferisse cada vez menos na sociedade. E a Constituição brasileira, ela vinha no sentido contrário, né? Então ela vinha aí no sentido de garantir mais direitos para os trabalhadores, uma questão aí de que o Estado fosse o ente que garantisse tudo isso, né? Então a questão de uma presença forte na educação, na saúde, né? Na questão dos serviços sociais em geral. Então isso, pessoal, estava dando uma característica aí muito própria para a Constituição do Brasil. Só que vai acontecer, os setores de elite, os setores aí da questão do latifúndio, né? Os grandes empresários, os grupos de comunicação, né? Todos eles, pessoal, vão fazer um lobby muito forte aí para que se tenha alterações e se tenha até mesmo a realização de novas votações aí dentro da Assembleia, porque mais de 500 votações foram feitas aí até o fim de 87, e aí o que vai acontecer é que este grupo vai conseguir fazer com que todas as votações sejam refeitas, né? Ou seja, tudo isso aí no interesse de atender aí essas grandes corporações, né? esses grandes poderes que existem no Brasil, né? Então foi uma coisa bastante polêmica na época. Pessoal, o que vai acontecer é que vai ter a formação desse grupo chamado Centrão, né? Que a gente sempre ouviu falar dessa expressão centrão na política do Brasil, então vem dessa época aí já também. Então, um grande racha vai acontecer no meio de tudo isso, que vai ser a formação do PSDB, que vai surgir de dentro do PMDB. Então, Mário Covas, né, que vai ser um dos principais incomodados com essa questão da formação do Centrão, vai sair do PMDB e vai formar um novo partido junto com outros políticos importantes, né? Então, pessoal, o PSDB vai surgir como Partido da Social Democracia Brasileira, né, nesse racha como o PMDB na época, né? Esse é o clima aí no dia 22 de setembro de 88, né? Então era bastante movimentado o Congresso nessa época, porque a questão aí de muitos grupos aí tentando fazer pressão para ter os seus interesses atendidos, né? Então grupos de diversos tipos, né? Como falei para vocês antes, grupos televisivos, grupos empresariais, grupos do latifúndio, grupos de ambientalistas, né? Até mesmo grupos que representavam os indígenas, os sindicatos, né? Então vários grupos diferentes, pessoal. Então havia aí uma grande movimentação, uma grande euforia aí em volta dos trabalhos da Constituinte. Era uma coisa bastante aí repercutida nos meios de comunicação, né? As pessoas queriam saber o que estava acontecendo, e aí então finalmente nós temos aí esse encerramento dos trabalhos, pessoal. O que vai acontecer aí então é que os empresários lá, desde a virada de mesa no início de 88, conseguiram prevalecer boa parte dos seus interesses na Constituição, né? Então ela vai ficar com um misto ali, né? Com a questão aí dos interesses empresariais sendo atendidos, mas ao mesmo tempo essa questão do caráter social, né? O caráter social da Constituição que incomoda muitos grupos políticos até hoje no Brasil, né? Então grupos aí que querem até hoje rever a Constituição conseguem às vezes fazer isso por emendas constitucionais, né? Então nos últimos anos o Brasil vem sendo marcado por isso, né? Nós tivemos algumas mudanças nesse sentido, né? Então a Constituição do Brasil de 88 aí, ela nasceu aí desse contexto aí de bastante pressão, né? Como é o processo de uma Assembleia Constituinte, né? Você tem ali a atenção de vários setores da sociedade que vão brigar pelos seus interesses. Então, pessoal, houve algumas polêmicas, né, na Constituição de 88, né? Então, a questão, por exemplo, da presença dos militares, né? Então, o artigo 142 da Constituição do Brasil, ele estabelece ali que o presidente, ele tem poder de convocar o exército, né, quando ele precisa, para poder
a manter a ordem, né? A questão aí da ordem constitucional, né? Mas só que isso também gera muita confusão até hoje, né? Porque o que acontece é que há o risco de que se interprete isso como uma chancela, né, para que o presidente possa usar as Forças Armadas da forma como ele quiser, mas não é bem assim, né? A Constituição é clara nesse sentido, né? É apenas para manutenção da ordem, né? Não quer dizer que ele vai se tornar um ditador. Esses aí foram os trabalhos, né, que marcaram a época. Então a Constituição do Brasil ela vai aí ter uma questão aí de ser uma Constituição marcada aí pela questão social e é na contramão aí do que o mundo ia oferecendo, né, no mundo ocidental aí, a questão do neoliberalismo, né, de um Estado mínimo, né, um Estado que não intervém muito na sociedade. Então a Constituição brasileira foi na contramão disso, né, e isso chamou muita atenção. Então aí um papel ativo na questão da educação, da saúde, da seguridade social, né, da questão da proteção do meio ambiente. Então tudo isso aí deu muito destaque à Constituição do Brasil na época, né? Havia algumas polêmicas na Assembleia Constituinte, né? Várias polêmicas. Então uma delas era a questão da jornada de trabalho. Então um grupo era favorável que a jornada de trabalho fosse de 40 horas, o outro grupo era favorável que fosse 44 horas. Esse grupo, apoiado pelos empresários, acabou vencendo. Também a questão das horas extras, né? Porque esse indicava que as horas extras elas tivessem um pagamento em dobro, né? Ou seja, as horas a mais que se trabalha na jornada, além da jornada de trabalho, né? Mas o que venceu foi que se pagasse 50% aí do valor do que seria a jornada normal, né? Então essas aí são algumas das coisas. Pessoal, uma outra questão importante também, né, é o aumento dos votantes, né? Então se permitiu a partir da Constituição de 88 que os analfabetos votassem também os menores de 16 anos, né? Mas lembrando que no caso aí dos menores de 16 anos e dos analfabetos, o voto não é obrigatório, né, é facultativo. Pessoal, por enquanto é isso daqui, né? Então aí o governo Sarney ia se encerrar em 1990, né, em março de 1990. Né? Em 89 nós teríamos eleições presidenciais, nós teríamos aí no segundo turno o Fernando Collor de Mello contra o Lula, né? E aí o Collor vai vencer, né? É uma eleição bastante polêmica, né? Até hoje, né, se fala muita coisa sobre essa eleição, mas o resultado foi esse. E aí, então, a partir de 1990, o Fernando Collor de Mello vai iniciar seu mandato e aí finalmente um mandato aí eleito pelo próprio povo, né? Então a eleição de 89 foi a primeira eleição presidencial em que o povo realmente escolheu seu presidente, né? Só por enquanto é isso daqui, na aula que vem a gente continua. Então obrigado e até a próxima.